Bem-vindos a mais um episódio do Speakcast. Hoje trazemos um dos temas mais relevantes de hoje em dia, que é exatamente como é que nós podemos tornar a nossa comunicação mais cativante, quer seja num cenário presencial, quer seja num cenário online. Inês, primeira pergunta que eu tenho para ti, relativamente a esta questão que hoje em dia se fala muito do que é uma comunicação cativante, eficaz, impactante, o que é que significa para ti ter uma comunicação que seja cativante? Então, em primeiro lugar, uma comunicação impactante e que realmente consiga ser cativante é aquela comunicação que nós olhamos para o orador e parece que alguma coisa puxa-nos para eles, mas acima de tudo nós pensamos que ser cativante é necessário haver grande alarido, ou seja, quase que a pessoa tem que fazer um malabarismo em palco. Sim, mega extrovertido. Exatamente, muito dinâmico com a audiência e muitas das vezes uma apresentação calma, mas com as técnicas certas de retórica e oratória podem fazer toda a diferença. E tu podes ver, por exemplo, um exemplo crasso que me vem à cabeça é o do Steve Jobs, que não era uma pessoa particularmente cativante de se ouvir falar no dia-a-dia, e até mesmo a sua presença, a sua imagem. Sim, o próprio ritmo que falava, era mais calmo. Não tinha um grande elemento que cativasse as pessoas normalmente, mas ele tem considerado um dos discursos mais relevantes a nível da apresentação de produto da história, com a apresentação do iPhone. E aquilo era o quê? É um conjunto de técnicas de retórica que nos possibilitam estar constantemente atentos e quase interessados em busca da curiosidade do que é que vem a seguir. Eu acho que é isso que prende realmente as pessoas. Sim, eu acho que há aí uma coisa que é interessante, que é o que é que as pessoas tendem a atribuir ao cativante. Eu acho que hoje em dia há muito aquela moda de que aquilo que é ser cativante e aquilo que é ser carismático é andarmos aí aos saltos e andarmos aí a levantar os braços e aos gritos e com muito ritmo, que não é obrigatoriamente a coisa mais cativante do mundo. E por acaso trouxeste o Steve Jobs, e isto por acaso é curioso, que é na altura dentro da indústria dos computadores tu tens o Bill Gates e tens o Steve Jobs. E o Steve Jobs acaba por ser muito mais carismático do que o Bill Gates. Certo. Nunca foi uma pessoa particularmente reconhecida como um grande comunicador. Faz boas comunicações, ou tem algumas comunicações interessantes, como por exemplo a TEDx dele, mas acaba por não ser um orador particularmente cativante ou eficaz na maioria dos cenários. E dentro da Microsoft, na altura em que o Steve Jobs estava à frente da Apple, há uma alteração, porque o Steve Jobs acabava por conseguir passar muito bem a sua visão, acabava por conseguir cativar as pessoas, não tanto por uma forma extremamente entusiasta ou extrovertida, exatamente pela qualidade da mensagem, pela calma com que a passava, pela retórica que tinha lá por trás. E é raro encontrar um discurso do Steve Jobs que não tenha técnicas de retórica por trás. Ele sabia muito bem o que estava a fazer, mesmo na forma como passava segurança, mas mais do que isso, passava uma confiança que é: este produto é uma coisa que vocês podem acreditar e podem estar atrás de mim, quer seja para esta visão, quer seja para um produto, quer seja interno ou externo. E então na Microsoft sabiam que tinham esse handicap comparativamente a um Steve Jobs, e aquilo que é o líder que é escolhido pelo Bill Gates para suceder, ou que é escolhido pela direção da Microsoft, vem com um estilo de comunicação completamente oposto. E esse líder que sucedeu ao Bill Gates, aquilo que tem é exatamente uma comunicação extremamente over the top e entusiasta, em que andava a saltar de um lado ao outro do palco, andava a correr de um lado ao outro, a suar que nem varas verdes, e era dali tudo muita energia, tudo muito... E o problema é que isso aí, em vez de cativar, aquilo que a mim me faz, e eu acho que muita gente, em vez de nos cativar mais, aquilo que nos faz é até nos acaba por retrair um bocadinho. Causa-nos desconforto. É aquela coisa simples, que é tudo que é usado em excesso perde o efeito original, que é, se nós tivermos ali um elemento ou outro de energia, em alguns momentos faz sentido. Agora, quando eu passo uma formação inteira aos saltos e a bater palmas, aquilo que eu estou a fazer é criar uma experiência energética, mas não estou a atingir aquilo que é o real objetivo da comunicação, que é conseguirmos passar a nossa mensagem, mas mais do que isso com duas coisas, que é conseguir captar e manter a atenção à audiência e ao mesmo tempo aumentar aquilo que é a retenção de informação que eles têm. E para isso, se eu estiver sempre a falar muito rápido, a correr de um lado para o outro, as pessoas vão se lembrar da experiência, não se vão lembrar de patavina daquilo que eu disse. E a segunda coisa, tudo aquilo que nós fazemos em termos da maneira como comunicamos serve para adicionar algum tipo de valor à audiência. Por muito que eu esteja só com uma experiência energética, mas se eu não conseguir realmente que eles retenham nada daquilo que eu estou a dizer, ou daquilo que são as mensagens mais importantes, eu não estou a cativar, porque a partir do momento que eles não retêm nada, eu não estou a conseguir cativá-los para aquilo que é a minha mensagem, para aquilo que é o meu objetivo. Portanto, não é só falar alto, não é só falar depressa, não é só andar de um lado para o outro do palco,
é conseguirmos trabalhar a nossa mensagem de forma a ser digna de atenção. E para isso nós precisamos é de valorizar a mensagem e de a tornar muito mais eficaz. Sem dúvida. E onde é que tu achas que aí se insere a parte do carisma? Porque um dos grandes, eu diria, mitos que são ditos é que para uma pessoa ser cativante tem que ter muito carisma, tem que ter quase uma paixão intensa por aquele tópico. Como é que tu achas que isso se relaciona? Eu acho que vem aí duas coisas, que é a parte da paixão é uma coisa que ajuda, mas não chega. E temos de saber também trabalhar essa mesma paixão, porque há pessoas com paixão, obviamente, acabam por ficar mais à vontade, acabam por dominar mais o tema, e essa à vontade acaba por criar uma ligação com a audiência, mas todos nós também vimos pessoas que estão tão apaixonadas por aquilo que estão a dizer, que perdem o controle emocional do que estão a fazer, e vão completamente over the top, e isto vira-se contra a pessoa. Isso é uma coisa à parte do carisma. Carisma, eu acho que acima de tudo é um conjunto de componentes que acabam por ajudar a pessoa a ser não só mais ouvida, como mais credível e até mais respeitada dentro daquilo que está a dizer. Em que dentro daquilo que é a sua comunicação, isto aqui temos elementos que é verbais, que é não verbais, que passam uma imagem mais carismática. Mas eu acho que acima de tudo o carisma vem de uma coisa simples, que é nós para sermos carismáticos no que é que seja, nós temos de passar acima de tudo a audiência segurança. E segurança sobre aquilo que é o nosso tema e segurança naquilo que nós estamos a fazer naquela situação. Quer seja a comunicar naquela reunião, quer seja a fazer aquele discurso. E isso aí é uma coisa que se pode efetivamente trabalhar. A questão aqui é que nós muitas vezes tendemos a associar o carisma mais àquilo que são as características da pessoa, muitas vezes características físicas, até a parte da altura da pessoa, o aspecto da pessoa, quando na verdade aquilo que é o carisma de alguém é muito mais dos comportamentos. E esses comportamentos não precisam ser iguais, não há uma única fórmula de carisma. Se nós virmos, por exemplo, nós temos grandes oradores carismáticos com estilos de comunicação completamente diferentes. Nós temos o Malcolm X que é carismático, e o Malcolm X consegue cativar audiências, é alguém que andava de um lado para o outro, tinha muita expressividade, tinha mais energia. Nós temos um Roosevelt que é exatamente o oposto, em que consegue, na altura do New Deal, fazer discursos muito cativantes e muito impactantes e que se manteve na presidência durante largas dezenas de anos, até à Segunda Guerra Mundial, onde acaba por falecer, em que conseguia na mesma ser cativante, mas tinha um ritmo muito mais calmo. Nós nunca vemos um Roosevelt a sair de trás de um palanque, mas consegue fazer discursos históricos como na altura do New Deal. E nós vemos um Martin Luther King com um estilo de comunicação, vemos um Kennedy com outro estilo de comunicação, vemos um Obama com outro estilo de comunicação. Há grandes oradores com estilos muito diferentes e não é por isso são mais ou menos carismáticos. E mesmo a questão mesmo o próprio Churchill, que tem um estilo de comunicação diferente destes todos, também consegue ser carismático à sua maneira. Agora, o que é que eu quero dizer aqui em termos de comportamentos? Depende dos comportamentos que nós acabamos por desempenhar. E a primeira coisa é, se aquilo que eu revejo em alguém em termos de carisma é alguém que está seguro de si próprio, há certas pessoas que nós vemos que entram numa sala e nós percebemos imediatamente de, espera aí que eu tenho que ouvir esta pessoa, e nós notamos imediatamente que essas pessoas entram. Há outras pessoas que entram numa sala, estão sentadas numa reunião durante 1h30 e as pessoas nem repararam que eles lá entraram e que lá tiveram. E isso não depende daquilo que são as características da pessoa, depende dos comportamentos que a pessoa desempenha. Isto muitas vezes é, se a pessoa souber, dentro daquilo que é a sua linguagem não verbal, como é que eu consigo transmitir mais confiança e mais segurança, ou aquilo que nós na comunicação falamos mais, como é que a pessoa mostra que está confortável, quer com a situação, quer com a mensagem que tem a transmitir, imediatamente isso vai cativar as pessoas. Nem que seja por uma questão de neurónio espelho, que é, se eu passo conforto à audiência, naturalmente as pessoas também tendem a receber esse conforto, sentem-se mais confortáveis, criam mais ligação connosco e aí temos mais atenção, temos mais retenção de informação. Agora, há uma data de ferramentas que passam esse conforto. Agora, relativamente a esse conforto em si, tem de ser uma coisa adaptada. Qualquer um destes grandes oradores que eu falei passa esse conforto e essa segurança a uma audiência que o esteja a ouvir. Agora, aquilo que resulta para um Churchill é completamente diferente daquilo que resulta para um Malcolm X, que é completamente diferente daquilo que resulta para um Steve Jobs. Nós temos de fazer um trabalho individualizado e perceber, primeiro, qual é que é o meu estilo de comunicação, quais são os tiques que eu tenho que possam passar algum desconforto à audiência e essa falta de segurança, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos e qual o caminho que eu tenho de fazer individualmente para resultar para a minha comunicação. E o erro, mais uma vez, é as pessoas olharem para o carisma como uma coisa de olham para alguém e dizem, pá, esta pessoa é tão carismática, eu gosto tanto de ouvir, gostava mesmo de ser como ela.
e tentam imitar a comunicação dessa pessoa. Só como cada um de nós tem um estilo de comunicação muito próprio, aquilo que resulta para o outro não vai obrigatoriamente resultar para mim. Certo. E muitas vezes até mais contraproducente, ou seja, se as pessoas conseguirem ter um diagnóstico da sua comunicação, ter um feedback individual do que é que resulta para eles, qual é que é o seu estilo de comunicação, qual é que é o seu estilo de reação ao nervosismo, quais são os tiques que têm, quais são os pontos fortes, e montarmos um plano personalizado para a melhoria da comunicação, a pessoa aí consegue ser mais carismática. Enquanto andamos simplesmente a tentar imitar o vizinho do lado e se em vez de nos tornar mais carismático, tende mais a tornar-nos mais robóticos na comunicação, que é exatamente o oposto daquilo que nós devemos tentar conseguir. Aliás, se calhar a Assembleia da República pode ser um bom exemplo disso, dessa Sim. tentativa de repetição e mimificação do que é que resulta. E nós verificamos que muitas das vezes os líderes parlamentares, secretários-gerais de partidos, são as pessoas que mais se destacam dentro desse partido. Acho que há uma coisa que é importante, isto é igual, quer no campo da comunicação política, quer no campo da comunicação empresarial, que é, nós temos pessoas que estão dentro da média, nós temos pessoas que estão acima da média, em termos de comunicação acontece isto. E a questão aqui é, nós temos certas pessoas que nós só de os ouvirmos falar e só de olharmos para eles, já os colocamos na mesma caixa que toda a gente, que é, se eu acabo por comunicar da mesma maneira que toda a gente e acabo por ter aquele modelo de orador político, ou aquele modelo de orador mais burocrático, ou mais analista, ou o que é que seja, se eu acabo por me colocar num modelo de comunicação, eu sou imediatamente comparado a toda a gente que está nesse mesmo modelo. Enquanto que aquilo que nós vemos é as pessoas que tendem a ter mais oportunidades e subir mais, quer em termos de comunicação política, quer em termos das empresas. As pessoas que costumam subir mais dentro das empresas tendem a ter uma marca de comunicação própria. Não é só terem mais facilidade de comunicação, que já agora não é facilidade, muitas vezes é trabalharem a sua comunicação para tornar aquilo que era difícil fácil ao longo do tempo com treino e com preparação, mas as pessoas que acabam por se ingrar mais aí, por norma, têm um estilo de comunicação muito próprio, têm uma marca de comunicação muito própria, ou seja, há certas pessoas em termos de comunicação política que nós só de cabeça, se a maioria das pessoas pensarem em políticos, há certos nomes que lhes vêm à cabeça. Se nós metemos as pessoas a pensar nos deputados da Assembleia da República, há alguns nomes que lhes vêm à cabeça. Eu duvido que a maioria das pessoas se lembre das centenas de deputados que nós temos. Isto não vai acontecer. E há uma outra coisa que é, tirando aqueles 5, aqueles 10, aqueles 15 que nos vêm à cabeça quando pensamos em políticos, se nós um dia formos ouvir outros políticos a falar, nós normalmente aquilo que nós apreciamos é que realmente esses políticos a falar, só de os ouvir falar, parece que são todos exatamente do mesmo partido, que falam todos da mesma forma. E isso é detrimental. Isso é detrimental porquê? Essa forma de falar, que é aquilo que nós chamamos de um modelo de orador político, até pode fazer algum sentido numa fase inicial, que é o quê? As pessoas entram na política, veem que toda a gente comunica assim, ou existe aquele modelo de orador político. O que é que pensam? Se eu também me começar a expressar assim, se eu também comunicar assim, eu mais facilmente me vou integrar dentro deste grupo. E o problema é, numa fase inicial, isto ajuda as pessoas a identificarem-se e a integrarem-se no grupo. O problema é que numa fase de médio prazo, longo prazo, que eu acabo por limitar a nossa comunicação, porque em vez de eu estar a procurar o que resulta para mim e a criar o meu estilo e a minha marca de comunicação, eu estou constantemente limitado ao modelo que eu escolhi usar. E esse modelo acaba por nos limitar aquilo que é o nosso desenvolvimento no médio e longo prazo. Pessoas que não tendem a ter esse modelo de mimetização, muitas vezes aquilo que acabam por fazer é destacar-se mais da sua comunicação, porque tem uma maneira muito própria de comunicar, quer em termos orais, quer em termos não verbais. Agora, também é uma coisa que temos de dizer, que é, dentro da comunicação em Portugal, ainda há um grande espaço de progressão que podemos fazer e ainda há muito espaço de melhoria que podemos fazer, especialmente em termos de comunicação política. Temos algumas pessoas que destacam, mas eu acho que é exatamente essa questão de estarmos com aquele modelo de comunicação política tradicional, muito politicamente correto, muito robotizado, muito a ler do papel, e não tanto uma comunicação mais autêntica, mais natural, em que se nota até convicção e paixão naquilo que estamos a dizer. Eu acho que esse modelo de comunicação política é exatamente aquilo que nos afasta. E muito daquilo que é o desinteresse das pessoas, em termos de política, vem disso, que é, se eu, enquanto político, não consigo comunicar de forma cativante, se eu não consigo cativar as pessoas, obviamente que as pessoas também não vão querer saber quer das medidas, quer das propostas, quer daquilo que são os problemas do país. E, portanto, aquilo que é o trabalho de comunicação, além de estarmos a defender o partido em que cada pessoa está, eu acho que mais do que isso é o trabalho que toda a gente deve ter em termos de comunicação política, em tornar as pessoas deste país, especialmente as próximas gerações, mais interessadas naquilo que está a acontecer. E é muito complicado eu colocar as pessoas interessadas em política se eu não comunicar de uma maneira cativante e acessível para a maioria da população. Muito bem. E um
Um aspecto que surge muito, principalmente também em empresas, ambiente corporativo que mencionaste ainda há pouco, que é esta ideia de nós só podemos ser cativantes quando estamos a motivar a nossa equipa ou quando estamos a fazer uma apresentação muito grande Sim. e formal, e que nas interações do dia-a-dia, coisas como apresentarmos um projeto numa reunião Sim. ou fazermos um ponto de situação da nossa equipa, que aí a informação banal se torna difícil de sermos cativantes. Como é que nós conseguimos trazer esses elementos para uma comunicação mais do dia-a-dia? Eu acho que até vem mais exatamente de muito daquilo que é o carisma, é uma coisa que é também construída no dia-a-dia. Eu acho que é muito mais por consistência do que simplesmente termos aquele discurso para uma grande audiência. É muitas vezes na maneira como damos feedback à equipa, é nas interações diárias que temos, é nesses pequenos pontos de situação. E aí é que nós temos que ser carismáticos. É muitas vezes até na interação e na maneira como nós chegamos, como cumprimentamos as pessoas ou não. E temos de ter atenção a isso. Acho que aí há alguns elementos que podem ser importantes. Que é, primeiro, se eu quero ter uma comunicação mais carismática no dia-a-dia, eu tenho de aprender a estruturar aquilo que vou dizer. É muito complicado eu ter uma comunicação que seja cativante se eu não estruturo aquilo que são os meus pontos, que são as minhas mensagens ou até os meus objetivos. E nós, normalmente, se eu vou fazer um discurso, eu vou-me dar ao trabalho de preparar. Se for uma coisa do dia-a-dia, de um ponto de situação, a maioria das pessoas, e isto depois ainda por cima é uma coisa que é muito tuga, que é a capacidade de nos desenrascarmos. Que é, claro, vou fazer mais uma comunicação, uma coisa normal, um ponto de situação. Eu sei isto está feito. E abrimos a boca e começamos a falar. Quase. E das duas, uma. Ou repetimos exatamente o mesmo discurso que sempre fizemos e depois as pessoas já estão a ouvir aquilo, já estão a pensar outra vez arroz, não quero saber disto. Segundo cenário aqui, que é como não preparam, muitas vezes aí há maldição do conhecimento, ou se explica mal, se explica-se a menos, explica-se a mais, dá-se demasiado pormenor, demasiado detalhe. Quando reparamos, as pessoas não entendem exatamente o que é que estamos a dizer. Uma comunicação cativante é uma comunicação estruturada, é uma comunicação clara. E nós temos muito mais facilidade em ser claros com preparação do que sem essa mesma preparação. E não é porque temos uma capacidade mais até cultural de nos desenrascarmos que devemos abdicar dessa mesma preparação. E, portanto, sim, se eu conseguir também ter também responsabilidade naquilo que são as comunicações do dia-a-dia, se eu vou dar um feedback à equipa, aquilo tem de estar estruturado. Se eu vou fazer um ponto de situação, aquilo tem de estar estruturado. Se eu aprender a preparar com qualidade e em pouco tempo, que também é uma coisa importante, que não é pela quantidade de tempo que nós dedicamos, pela qualidade da preparação que estamos a fazer, a minha comunicação imediatamente sobe de nível. Outra coisa é a forma como fazemos, que é nós muitas vezes acabamos por dar menos importância a esses momentos, quando na verdade esses momentos são tão ou mais importantes do que grandes momentos. São aglomerados no tempo, têm de ser consistentes. E aí muitas vezes a forma como falamos, por exemplo, para quem é que olhamos ou para quem é que não olhamos, estamos mais virados para a pessoa ou não. Há aqui alguns elementos que eu acho que são importantes, que é, se eu estou a falar com alguém, primeiro eu tenho que estar virado para a pessoa. E nós muitas vezes aquilo que fazemos é, eu estou ao meu computador, a pessoa está aqui ao meu lado a falar com ela, e eu continuo virado para o computador e de vez em quando olho para ela. Não passa a mesma atenção do que se eu parar aquilo que estou a fazer, virar a cadeira, me virar em direção da outra pessoa e passar uma mensagem que eu lhe estou a dar total atenção do meu tempo enquanto está a acontecer a comunicação. Se eu conseguir, por exemplo, fazer contacto visual enquanto estou a expressar a minha comunicação estruturada, passa muito mais convicção e muito mais ligação do que se eu não o fizer. Se eu ao mesmo tempo estou numa reunião, estou numa situação interpessoal, estou numa situação, mesmo que seja um ponto de situação em pé, a questão de termos gesticulação enquanto estamos a fazer faz uma diferença brutal. Que nós naturalmente tendemos a ver pessoas que gesticulam mais, como mais carismáticas do que pessoas que não gesticulam todo. É que muitas vezes se eu estiver numa reunião, estiver com as mãos debaixo da mesa, ou estiver, por exemplo, com o computador aberto à frente, estiver com as mãos pousadas no computador e não estiver a gesticular, eu estou a perder grande parte daquilo que é a minha comunicação. Ou seja, eu muito disso perco não só a questão do carisma, mas até a empatia e a ligação que posso ter com essas pessoas. Portanto, é muito quer da parte da preparação e estruturação, e há várias técnicas que podem ser utilizadas para tornar a comunicação mais cativante, e segunda coisa, toda a parte de linguagem não verbal em que tem de passar duas mensagens simples, que é, eu estou-te a dar atenção a ti, e segunda coisa, eu quero saber daquilo que tu também pensas e eu quero saber de como é que esta mensagem está a ser recebida. E é muito complicado dar atenção e mostrar preocupação com o que é que a mensagem está a ser recebida se eu estiver simplesmente virado para o computador ou com bloqueios contínuos e não tivesse sequer a gesticular. Eu tenho de ter, se há certas coisas que eu não faria numa reunião de alto nível, eu também não as devo fazer numa reunião que seja mais mundana. Mas é exatamente nessas comunicações do dia-a-dia que nós ganhamos ou perdemos uma equipa. Não, e às vezes uma coisa tão simples como um computador, nós esquecemos que existem barreiras físicas, reais, que estão a interferir a nossa comunicação e que nós achamos simplesmente que é um adereço dentro daquela dinâmica, mas que tem um impacto direto. Sim, sim. E todos esses elementos,
daquilo que é o contexto que nós temos onde estamos a fazer essa comunicação vão importar. Isto se calhar até um bocadinho mais de comunicação e liderança, porque eu acho que isto é a responsabilidade dos líderes, mas por exemplo, quando nós fazemos algum tipo de reuniões, quando nós fazemos algum tipo de ponto de situação, já me aconteceu muitas vezes ver em empresas, em termos de cultura de comunicação, uma cultura que está-se a fazer uma reunião e está toda a gente ao computador e tu notas que a maioria das pessoas está mais focada em responder ao e-mail do que propriamente estar no computador a fazer alguma coisa relevante para a reunião. Agora, se eu estou numa reunião e não estou focado naquilo que está a ser dito, as duas uma, ou a reunião era completamente dispensável e estamos a perder tempo, ou alternativamente aquilo que está a acontecer é estamos todos ali na reunião, a reunião era relevante, as pessoas não se vão relembrar de metade daquilo que foi falado. Portanto, e aqui eu acho que é importante criar uma cultura que é, se temos uma reunião é porque é realmente necessário e não é simplesmente para perder tempo. Isso é uma coisa, se estamos na reunião é para estar verdadeiramente, é para estar a participar, é para estar equipado para tal, e portanto convém que as pessoas tenham acesso à informação do que é que vai ser discutido, e mesmo não tenham acesso a isso, que o líder ou a pessoa inicialmente que vai gerir a reunião, que dê os mínimos olímpicos para as pessoas conseguirem participar, e se é para estar lá, não é para estar como corpo presente. Se as pessoas estão na reunião, têm de participar, têm de intervir, têm de estar envolvidas. Isso recai sob a liderança de criar uma cultura que é, se estamos em reunião, estamos com computadores fechados, estamos presentes no momento e estamos ali se calhar mais a tirar notas e a participar do que simplesmente estarmos em estado passivo a ouvir alguém. Porque se for simplesmente para receber informação, qualquer pessoa consegue mandar um e-mail com essa mesma informação. Se é para uma reunião, é para debater ideias, é para esclarecer pontos, é para haver esse envolvimento. Fica muito complicado estamos a ter uma cultura de envolvimento quando permitimos que as pessoas estejam aos telemóveis, quando as pessoas estejam aos computadores, quando as pessoas estão a fazer qualquer outra coisa que não prestar atenção àquela reunião. É um desperdício de tempo, que é para a liderança, que é para os colaboradores. Sem dúvida, e que cada vez mais o tempo é crasso e por isso precisamos mesmo de garantir que o otimizamos, e a comunicação é um ponto fundamental para isso. E há pouco falavas da consistência. Eu acho que isto também não é só uma questão de consistência ao longo do tempo, é uma consistência até mesmo na própria intervenção. Nós não temos a noção do impacto que os primeiros segundos da nossa comunicação podem ter naquilo que vai ser a atenção que as pessoas nos dão. E um exemplo, por exemplo, que acontece muito da tal ideia de copiarmos o que os outros fazem, é, por exemplo, agora é dito que se usarmos citações fica uma coisa bonita, conseguimos captar a atenção das pessoas, e cada vez mais vemos em apresentações corporativas, às vezes até técnicas analíticas, uma citação de Gandhi ou do Nelson Mandela, algo muito espiritual ou muito filantropo, e nós percebemos que aquilo não tem um impacto positivo na comunicação, e esse pequeno ajuste ou a dificuldade em ajustar aquilo que são as técnicas que as pessoas nos dizem para fazer com aquilo que se adapta realmente ao nosso contexto também é um ponto relevante a ter em conta. Sim, e eu acho que aí vem muito mais uma vez da mesma questão do modelo de orador político que falámos, que é, nós muitas vezes na vida acabamos de fazer isto mais por observação, imitação e repetição, ou seja, eu observo um certo comportamento, começo a imitar esse mesmo comportamento e começo a repetir até que aquele comportamento se torne natural para mim. E muitas vezes isso aí pode ser alguém que viu uma palestra TED, viu um orador motivacional fazer aquilo e pensa, pá, isto é interessante, vou também aplicar. Mais uma vez, não é aquilo que resulta no estilo de comunicação do outro, resulta para mim, e mesmo aquilo que resulta naquele tipo de contexto pode não ser adequado ao meu contexto também. E existem outras maneiras de chegar lá, não é necessário usar sempre aquela ferramenta. Agora a questão é, se eu tenho, por exemplo, um discurso ou uma apresentação que está cheia de lugares comuns, está cheia de citações, aquilo que acontece é que aquilo, em vez de estar a criar um impacto, aquilo que gera é exatamente um afastamento da audiência, que é outra vez arroz, mais balhelhas, acabam por não dar tanta importância, aquilo está a ser comunicado do que se não tivesse tantos lugares comuns. E outras maneiras de ser cativantes de uma maneira muito mais simples, que é, por exemplo, em vez de usarmos essa questão das citações, uma coisa que é muito mais cativante e, por norma, é mais adaptada ao contexto, em vez de eu estar simplesmente a usar citações, posso simplesmente fazer perguntas. Perguntas que, dependendo do contexto, posso fazer uma pergunta direta à audiência, alternativamente posso fazer uma pergunta retórica à qual eu vou responder ao longo da minha apresentação. Por exemplo, posso começar com qual é o maior desafio que a nossa empresa enfrenta atualmente. É exatamente sobre isto que eu me vou debruçar ao longo da apresentação de hoje. Isto faz o quê? Como cada um de nós tem um processo cognitivo em que automaticamente que alguém nos faz uma pergunta nós procuramos a resposta, isto desperta curiosidade na audiência. Ao mesmo tempo, fazer uma pergunta é uma coisa que é extremamente natural em comunicação. Nós muito mais facilmente, numa conversa de café, fazemos uma pergunta e respondemos e fazemos interação com as pessoas do que estamos com os amigos a dizer, epá, com grande poder vem grande responsabilidade. Epá, se calhar não é uma boa dinâmica a ter.
quanto mais natural aquilo existe em comunicação, mais eficácia ela tem. E aquilo que nós queremos também em termos de carisma é a capacidade de transformar discurso em conversas. E eu muito mais facilmente acabo por conversar com alguém envolvendo-os através de perguntas do que tanto constantemente a colocar citações. Citações podem ter um efeito de ganho de credibilidade, mas têm um problema que é normalmente ganhamos credibilidade, mas perdemos alguma ligação e empatia. Claro. Portanto, se o objetivo é ganhar credibilidade, pode ser, mas com conta, peso e medida. Se calhar eu uso uma ao início ou uma no final, não vou usar mais do que isso. Se eu quero é criar ligação, se eu quero é criar conversa, se eu quero é criar carisma, as pessoas percepcionem aquilo como segurança e ao mesmo tempo como alguém que eu gosto de ouvir, nós conseguimos isso muito mais facilmente tornando o discurso mais conversacional sob a forma de pergunta e resposta do que propriamente sob a forma de citação. E a ideia da pergunta-resposta é pegarmos naquilo que queremos transmitir na nossa estrutura e ver simplesmente dizermos aquilo que realmente importa é isto, aquilo, aquilo outro, e temos de fazer isto assim, 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 se calhar perguntamos, e porquê é que isto é relevante para a nossa organização? É relevante por A, é relevante por B, é relevante por C. Quais serão então os próximos passos a tomar? Será fazer isto, aquilo, aquilo outro? Se fizer a sua forma de pergunta e responder a seguir, também cativa a audiência ao mesmo tempo que dá clareza ao discurso. Isto é mais eficaz do que estar constantemente a abusar nas citações. Sim, acaba por ser uma bomba de atenção que nós damos à audiência e que fica claro para eles que é uma questão importante que vem a seguir. Quase uma introdução desse tópico. Sim, dá não só para cativar a audiência, mas dá também para uma outra coisa que é até para organizar o discurso. E há uma coisa que tu falaste há bocado que eu acho que é também relevante, que estavas a dizer que é muitas vezes a maneira como nós começamos a comunicação. E a forma como começamos aquilo que é a nossa comunicação dita muito o sucesso ou insucesso dela. Tanto que há pessoas, e todos nós já tivemos isto, que estamos numa reunião, dizemos alguma coisa, uma boa ideia, ninguém nos ouve. Vem alguém que fala a seguir de nós, diz exatamente a mesma coisa e subitamente é genial. Isto depende muitas vezes não só do que é que comunicamos, mas da forma como comunicamos e da forma como iniciamos essa comunicação. Porque se logo ao início começar de uma maneira que pareça mais enfadonha, mais desorganizada, ou saiba muito bem o que é que estou ali a dizer, se eu logo ao início da comunicação passo uma mensagem que isto não vale a pena, é isso que as pessoas vão receber. E há uma coisa que nós acabamos de falar muito, que é aquilo que nós chamamos o trailer da comunicação. E o trailer da comunicação é o quê? Nos primeiros 20 segundos do discurso, ou os primeiros 20 segundos da nossa intervenção, as pessoas ao ouvir-nos tentam definir um bocadinho de isto vai valer muito a pena, vai valer mais ou menos a pena, ou vai valer pouco a pena. E, portanto, naqueles primeiros 20 segundos nós definimos o grau de atenção que vamos dar àquela pessoa na reunião ou àquele discurso dentro da apresentação que está a ser feita. E se nesses 20 segundos aquilo que passa à audiência é isto não vale a pena, vai ser chato, a probabilidade das pessoas acharem aquilo uma boa ideia ou estarem atentas àquilo que eu estou a dizer é diminuta. Se eu começar com uma maneira em que passe mais segurança, mais conforto, mais confiança logo ao início, quer em termos de estruturação do conteúdo, quer em termos de forma, aí tenho mais atenção e imediatamente estou mais perto de atingir os meus objetivos em comunicação. E isto consegue-se com preparação. E há uma outra coisa que é mesmo antes disso, se for, por exemplo, uma intervenção em sítios ou com audiências que não me conheçam, mesmo a maneira como nós nos apresentamos, como entramos na sala, como entramos no palco, faz uma diferença gigante, porque as pessoas só de olharem para nós vão criar uma primeira impressão. E essa primeira impressão vai logo criar expectativas. Agora compete-me a mim trabalhar a minha comunicação para criar expectativas positivas, em vez de criar expectativas negativas que me vão tirar quer carisma, quer atenção da audiência. Sem dúvida. Então, se tu pudesses sumariar aquilo que seriam 3 coisas fundamentais para sermos mais cativantes em comunicação, quais é que seriam para ti? A primeira questão aqui é a parte da preparação, que é aprender a preparar aquilo que nós vamos dizer, mesmo em intervenções curtas, porque há uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, que é aprendermos a comunicar de forma assertiva e de forma cativante, requer conseguirmos ser sucintos quando é necessário, e isso dá trabalho. E há uma frase que eu gosto muito, que é, houve uma altura em que o Mark Twain estava chateado com alguém, manda-lhe uma carta com 17 páginas a desancar o homem de cima a baixo. No final das 17 páginas de carta escreve: PS, peço desculpa, caso tivesse tido mais tempo tinha escrito uma carta mais curta. E é isto que é. Comunicar bem em pouco tempo é uma coisa que dá trabalho. Começar simplesmente a falar e a engonhar e a estarmos ali com uma data de palavreado, qualquer pessoa consegue fazer isso. Portanto, ponto 1, aprender a preparar e estruturar. A melhor técnica retórica para isto é aquilo que nós chamamos de tricolon, ou a técnica dos 3, que é tentar estruturar a nossa comunicação em estruturas tripartidas. É fazer, se eu tenho que comunicar alguma coisa, existem 3 grandes objetivos, existem 3 grandes pontos, existem 3 razões para isto, 3 benefícios, 3 exemplos. Na dúvida vamos para os 3. Isto porquê?
3, em termos de comunicação, tem a ser aquela linha entre o que é explicação a mais ou explicação a menos. Portanto, se nós formos para uma estrutura tripartida, tenho maior facilidade em expressar-me e a preparar com qualidade e ao mesmo tempo relembrar-me daquilo que preparei. Segundo ponto que eu acho que é também importante, e já agora aquilo que estamos a fazer agora também é uma técnica dos 3. Segundo ponto que eu acho que é importante, que é, além da preparação, é vermos a forma como vamos comunicar. É dar atenção não só àquilo que é a nossa mensagem, mas lembrar-nos que se aquilo que é o carisma vem da segurança que nós passamos na comunicação, se a segurança é atingida pela qualidade do conteúdo, mas também pela forma como transmitimos. Transmitir essa mensagem olhos nos olhos é diferente do que estar a olhar para baixo. Eu estar virado para a pessoa, dar a minha frente à pessoa, também ajuda a passar mais confiança do que se eu estiver de lado e simplesmente for olhando de vez em quando para a pessoa. Se eu estiver, por exemplo, a passar a mesma mensagem com o queixo erguido ou com a cabeça para baixo, passa uma convicção diferente do que eu estou a dizer. Portanto, se eu tiver o queixo erguido, se eu fizer mais contacto visual, se tiver com uma postura mais aberta, mais virada para a pessoa, também já me vai ajudar a passar mais impacto naquilo que eu estou a dizer. Terceira coisa que eu acho que é também aqui importante é aprender ao longo da comunicação, isto é uma coisa que podemos prevenir ou até remediar, a ter elementos que, no caso de perdermos a atenção à audiência, possa recuperar a atenção à audiência, que é aquilo que nós chamamos de bombas de atenção. Bombas de atenção é quando nós notamos que na audiência as pessoas já estão a dispersar um bocadinho, já estão a perder a energia, o que é que eu posso dizer ali naquele momento que as vai recuperar? E aí podemos usar técnicas como aquela que eu vos falei da parte do pergunta-resposta, que é dizer aquilo que eu queria dizer, só que sob a forma de uma pergunta respondendo a seguir, em quando eu digo, e quais são então os próximos passos, mesmo que alguém esteja a pensar noutra coisa, aí muitas vezes é o suficiente para voltarem a acordar e para voltarem a estar dentro daquilo que é o discurso. Podemos usar outras ferramentas também como enfatizadores, era aquilo que estava a dizer, dentro daquilo que é o nosso discurso e dentro daquilo que estamos a comunicar, não deve ter tudo a mesma importância. De certeza que existem frases, que existem elementos mais relevantes do que os outros. Como é que nós fazemos isto? É antes de chegar a esses elementos ou a essas mensagens que são mais importantes, fazer um enfatizador como, por exemplo, e isto é fundamental, não nos podemos esquecer que no final do dia aquilo que realmente importa é, e quando fazemos este tipo de coisas, ajuda as pessoas que mesmo que possam ter dispersado um bocadinho em termos de atenção, voltam a estar ativas para o discurso e ouvir aquilo que é a frase importante. Isto ajuda-nos não só a cativar a audiência, mas a manter a atenção cativada e com atenção durante mais tempo dentro da nossa comunicação. Parecem-me já ótimas dicas para que as pessoas pelo menos se sintam um pouco mais confortáveis e se tornem cada vez mais cativantes, porque é como tu dizes, isto é um trabalho gradual, não é uma coisa que se faça em intensidade, mas sim em consistência.